Hoje eu reassisti o filme Hércules, que foi lançado pela Disney em 1997. Fazia tempo que eu não reassistia essa animação e eu decidi assistir. E nesse vídeo eu vou falar a minha opinião sincera sobre essa produção e se vale a pena ou não assistir e se ainda é bom. Será que o filme do Hércules de 1997 ainda é um bom filme? Vocês vão saber disso nesse vídeo. Então não se esqueçam de assistir esse vídeo até o final. Fiquem aqui até o final porque isso é muito importante, tanto para mim, tanto para você que é consumidor de conteúdo e também para esse canal maravilhoso que ao você assistir esse vídeo completamente, isso ajuda bastante na retenção do vídeo e faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas. Então vamos para o assunto principal desse vídeo. Aqui no início dessa obra nós somos apresentados ao personagem Zeus, que é o pai do Hércules, e a própria mãe do Hércules. Só que naquele momento ali, o Hércules ainda é um bebê, ainda tem meses de idade. Mas ali, os pais já dão a entender que no futuro, aquele bebê vai se tornar um grande deus, já que ele é filho de uma figura muito grandiosa, que é o próprio Zeus. Ali naquele momento, daquela ocasião, várias pessoas estão reunidas, várias figuras mitológicas estão ali reunidas, isso porque é o aniversário do próprio bebê Hércules, fazendo assim várias figuras mitológicas acabarem presenteando o próprio Hércules. Naquele momento, a mãe do Hércules pergunta para o Zeus, para o seu esposo Zeus, e você, vai dar o que de presente para o seu filho? Quando Zeus acaba pegando uma névoa assim e fica juntando seus poderes, e ali ele acaba fazendo magicamente, com o poder dele, ele acaba criando um cavalo. O cavalo esse que tem asas. Então, ele é metade cavalo, metade anjo, vamos dizer assim. Mas ele não é anjo, tá? É só porque ele tem asas e eu fiz essa associação aqui. Com isso, ele acaba presenteando o seu próprio filho com esse filhote de cavalo que tem asas. E ali nós somos apresentados a um vilão que se chama Hades. Tudo dá a entender que ele é um vilão, mas ele é um deus do submundo. Eu digo que ele é um vilão pela aparência dele, sabe? Algumas vezes até assistindo essa animação, eu associei muito à questão bíblica, mesmo que eu não seja cristão e mesmo que eu não seja muito religioso, eu associei, cara, porque num período ali nós temos um cara que está num jardim do Éden, que é como se fosse o céu, onde estão as figuras mitológicas, e do nada nós somos apresentados a um ser mais maligno que cuida do submundo. E quando a gente observa e vê como que é esse submundo, fica muito claro que é uma referência ao próprio inferno. Isso fica muito nítido. Informações à parte, nós somos apresentados a um diálogo entre o Hades e o próprio Zeus e o resto do povo ali, que aparenta não gostar muito do Hades, com razão, porque já fica nítido o motivo daquele povo não gostar muito dele, porque ele tem algumas intenções mais malignas, e ali tudo dá a entender que esse vilão Hades tem uma ambição grandiosa. E qual é a ambição grandiosa que ele tem? Tomar o trono de Zeus. Sendo assim, o rei ali do jardim, onde as outras figuras mitológicas habitam. Depois que o Hades descobre por algumas mulheres mais velhas que aparentam ser uma bruxa, que o Hércules, quando estiver adulto, vai conseguir derrotar qualquer plano que o próprio Hades fizer, ele fica doido das ideias e decide chamar os seus capangas, ajudantes deles ali, que parecem ser metade demônio. Eu não sei o que eles são, na verdade, mas eles são os capangas ali do Hades. Ele pede para esses capangas levarem uma poção que ele fez para poder, essa poção, tirar os poderes por completo do Hércules. Porque o Hércules não tendo mais poderes, ele não vai poder conseguir no futuro destruir o próprio Hades. Mas só que no momento em que os capangas do Hades sequestram o Hércules para poder dar essa poção para o bebê Hércules tomar, eles não conseguem fazer isso totalmente, porque eles acabam sendo pegos de surpresa por um casal que está passando ali pela rua. Casal esse que acaba avistando o bebê Hércules e decide adotar ele, já que esse casal tem um sonho há muito tempo de serem pais. E nesse momento, pelos capangas do Hades terem sido pegos de surpresa por esse casal e terem se escondido, isso para poder não serem avistados por esse casal, eles dão só a metade da poção para o Hércules, fazendo assim o próprio Hércules ter um pouco de poder no corpo sobrando. Poder esse que é muito associado a super forças, agilidades, etc, etc, etc. Mas ainda não é um poder completo. Portanto, que se eu não me engano, é só super força. O único poder de um deus que o Hércules tem, por ter tomado metade da poção, é ter super força. Enquanto isso, nós vemos o Hércules, depois de grande, vivendo na cidade dos seus pais adotivos. Cidade essas que os moradores de lá não gostam muito do Hércules, pelo fato do Hércules ser muito, mas muito na maioria das vezes, um garoto desastrado.
Com isso, o Hércules fica muito chateado com a situação e antes dos pais adotivos dele virarem para ele e falarem toda a origem dele, né, da onde ele veio, de onde ele surgiu, ele acaba decidindo sair daquela cidade natal dele para poder voltar para sua casa, que seria onde seus pais verdadeiros estariam. Chegando lá, ele acaba reencontrando seu pai Zeus, que acaba virando para ele e fala o seguinte: a única maneira de você voltar para sua casa verdadeira, filho, que no caso é o próprio Jardim Éden, né, é no caso se ele conseguir restaurar todos os poderes dele. Se o Hércules conseguir restaurar todos os seus próprios poderes, assim ele vai conseguir voltar e conseguir entrar na sua casa, porque no momento em que ele está sem poder, é como se ele fosse um humano, e nenhum humano é capaz de entrar naquele jardim onde as outras figuras mitológicas estão. Então, só se tornando um deus novamente para ele conseguir voltar e entrar na sua casa. Com isso, ele acaba, o pai do Hércules, no caso, acaba dando de volta, né, presenteando seu filho novamente com o cavalo que ele presenteou anteriormente. Esse cavalo já está maior, né, mas continua sendo aquele cavalo que tem asas. E ele leva esse cavalo até seu filho para esse cavalo ajudar o Hércules nas suas aventuras. Dali para frente, nós conhecemos outros personagens, incluindo até um próprio, né, que é um sátiro que acaba ajudando e auxiliando o Hércules, já que esse próprio sátiro, a missão dele é fazer isso, né? Já que esse sátiro aí, que é muito, mas muito engraçado até, já treinou e foi o responsável pelo treinamento e aprendizado de várias outras figuras mitológicas. Então, assim, ele treina o próprio Hércules para o Hércules já ficar completamente preparado para qualquer ocasião. Tem um outro momento em que eles acabam conhecendo uma mulher que se chama Megera, né? Ou Magera, alguma coisa assim, porque ela está sendo perturbada por um cara que é metade cara, metade cavalo, alguma coisa assim, eu não sei qual é a espécie dele, mas essa espécie está atormentando essa personagem e o Hércules acaba vendo ali a situação, fica bolado e acaba lutando contra esse monstro aí para poder salvar essa personagem. E mesmo se demonstrando conseguir se defender, acaba que precisa, indiretamente ou não, da ajuda do Hércules para poder sair daquela situação. É claro que dali para frente rola várias reviravoltas, mas esse não é o intuito desse vídeo. Esse vídeo não é resumo, esse vídeo é só para poder eu trazer o contexto e depois falar a minha opinião sobre a obra ao todo. Então, outra coisa que eu tenho que falar que é muito interessante é que Hércules é um filme animado que também é um musical. E para as pessoas que não gostam muito de assistir musical, cara, vocês têm que se preparar. Mas pelo menos Hércules é uma obra que se propõe a ser musical e por isso funciona muito bem. É uma obra feita para ser musical, sabe? Até que não existe nenhuma outra obra que é feita para não ser e acaba sendo, mas eu nunca ouvi falar. Se vocês já ouviram falar, me comentem aqui para poder eu saber. Mas o caso de Hércules é esse, cara. É um filme musical, feito para ser musical, mas que tem uma boa história, tem um bom enredo e tem ótimos personagens. Aliás, o próprio personagem Hades, que é o vilão ali da ocasião, é um cara que, mesmo sendo vilão, em várias ocasiões ele rouba cena, cara. Ele é muito bom, ele é muito engraçado, mesmo sendo um cara completamente maligno. Se eu não disse anteriormente, eu repito aqui. Fazia alguns anos que eu não assistia essa animação. E ao reassistir, eu continuo gostando bastante, porque é uma obra muito legal. E, cara, você consegue assistir do início ao fim, 1 horazinha e meia de filme que passa rápido, você nem sente e que é maravilhoso. Já assistiram? Não assistiram? É bem difícil vocês não terem assistido. Deixem suas opiniões aqui nos comentários e comentem Disney, se caso vocês tiverem assistido esse vídeo até o final. Algo que eu repito que é muito importante. Se você que está aqui nesse vídeo assistiu até o final, continue fazendo isso e muito obrigado. Mas esse foi o vídeo, eu gostei muito do filme, como eu já falei. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, porque ao fazer isso, deixar o like, se inscrever, vocês vão estar me ajudando bastante. Até o próximo vídeo, valeu, tchau, fui!